Ontem eu juntei meia dúzia de amigos aqui em casa, a gente pediu comida, a gente bebeu, eu me passei, postei, falei besteira, enfim, eu tô extremamente arrependida, tô mal comigo mesma, fui responsável, imatura e mais uma vez eu queria pedir desculpas. E eu errei porque não é pra juntar gente em casa, porque eu sei que tem pessoas passando dificuldade, porque é ofensivo, porque não ajuda ninguém nesse momento. A quarentena tá difícil pra mim, mas eu sei que tá muito mais difícil para outras pessoas. E eu que me proponho sempre a falar sobre como a vida pode ser maravilhosa, eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu faço, sobre o que eu posto, sobre o que eu falo. Então, mais uma vez, eu queria pedir desculpas, assim, do fundo do meu coração. Essa que você assistiu é a Gabriela Pugliese e esse pedido de desculpas foi porque ontem ela reuniu umas amigas, eu não sigo ela, então foi um pouco difícil para eu tentar entender o que aconteceu, qual era o contexto disso, mas basicamente ela reuniu umas amigas, fez uma festa para Mari, que era uma ex-BBB, eu não sei se é essa festa ou se teve uma outra festa, uma para Mari e essa reunião com amigas e bebida, e aí ela bebeu demais, como ela falou nos stories, postou um monte de coisa, falou um monte de besteira, como ela mesma disse nos stories, e hoje ela está sendo criticada pelos seguidores dela e por uma série de influenciadores, comediantes, comentaristas políticos, virou matéria em um monte de site, justamente por essa quebra da quarentena e a repercussão que isso tem dentro do público dela. Se você não sabe, ou se você não segue essa Gabriela Pugliese assim como eu, ela é uma influenciadora e essa pessoa, essa Gabriela Pugliese, já pegou Covid-19 num casamento. Todas as pessoas próximas dela pegaram, um monte de amigos dela também pegou o novo Covid, o coronavírus, no caso, a Covid-19. Ela já se recuperou e ficou parecendo como se ela estivesse tratando essa situação de estou imune, não vai acontecer nada comigo, e um pouco de responsabilidade com relação à saúde pública e tudo que está acontecendo. E eu queria já começar esse vídeo aqui registrando que essas críticas que eu vou colocar aqui pode acabar servindo para mim, para você, ou para alguém próximo de você, porque eu tenho certeza que todos nós aqui, não todos, mas uma maioria, deve ter feito alguma coisa errada ou que não deveria ter feito nessa quarentena, nessas últimas semanas. Por quê? Eu penso e fico tentando analisar as coisas que estão acontecendo, que antes de qualquer coisa, nós não temos referência histórica. A nossa geração não tem referência histórica de algo parecido para que a gente consiga pegar e analisar isso. Quando eu digo referência histórica que a gente não tem, não é que nunca tenha acontecido algo ou que a gente não tenha registro disso para colocar e analisar aquilo e trazer para nossa época, não é isso. Eu só estou dizendo que normalmente a maior parte das pessoas aqui, Brasil, nós não temos algum desses fatos com alguém diretamente próximo, com alguém da nossa família, com alguém próximo. Nós não passamos nunca por algo parecido. Outros países, por exemplo, Coreia do Sul, já tiveram que lidar com alguma coisa desse tipo, inclusive por isso eles acabaram lidando com o Covid-19 com tanto êxito. É nessa maneira que eu quero dizer. Nós não temos referência histórica de algo parecido. E aí a gente também tem um outro mecanismo que é um pouco da negação. Eu também estou um pouco em negação, eu imagino que você também está um pouco em negação. Nós sabemos o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, mas ainda assim é uma coisa do nosso subconsciente. A gente tem esse mecanismo de negação para nos proteger. É tanta coisa acontecendo e é tanta imagem chocante que a gente vai ficando em negação. É como se a ficha não tivesse caído ainda. E usar a ficha não tivesse caído para alguém que nasceu em 95 e telefone com ficha acabou em, sei lá, 92, é um pouco fora, parece até que não encaixa, né? Mas é basicamente isso. A ficha não caiu, a gente ainda não se deu conta do que é isso. Realmente, nós vamos começar a se dar conta quando esse tipo de coisa acontecer perto da gente, infelizmente. Mas o que eu vejo nisso que é o maior problema, na verdade, é a influência. A influência que isso tem. Eu vou dar um exemplo. Trump dá a sugestão para as pessoas começar a tomar produto químico de limpeza. É isso que o Trump fala. E aí logo depois, o que acontece? O Departamento de Saúde começa a registrar um aumento de pessoas sendo atendidas
porque tomaram, sei lá, água sanitária. Se o Trump quiser tomar algum produto químico de limpeza, exemplo, água sanitária, estou escolhendo um aleatório aqui, ele pode tomar. Ele toma, ele fique bem tranquilo, bota num copo e beba, mata a sede de água sanitária. Mas bebe em silêncio, bebe quieto, porque a influência que o Donald Trump tem é muito grande. Nós teremos um problema, nós vamos ter que lidar com o problema de Donald Trump tomando algum produto de limpeza. Agora, o problema que a gente vai ter que resolver com Donald Trump não tomando ou tomando essa água sanitária e dizendo para as outras pessoas tome produto de limpeza é muito maior. Então, o problema maior disso tudo, não que o Donald Trump tomando produto químico de limpeza não seja um problema, mas o problema dessa influência que Donald Trump tem é muito maior. Não estou dizendo que a Pugliese tem a mesma influência que Donald Trump. Eu só estou usando de exemplo de como a influência é grande em alguns nichos e como isso pode se refletir, e a gente vai ter que lidar com esse problema dessa influência. Coloca essa influência que a Pugliese tem postando esse tipo de coisa e influenciando as pessoas que seguem ela, que são muitas pessoas, porque ela é uma blogueira bem famosa, com o contexto que a gente vive hoje no país. O que a gente vive hoje efetivamente no país? Nós temos as pessoas angustiadas porque estão em quarentena ou em isolamento social ou quase quarentena, eu sei lá. Existe uma angústia das pessoas de não saber quando isso vai acabar, de se afastar de alguns parentes, ou até mesmo se não se afastou, se não estão em quarentena, a vida não está igual. Nós não sabemos quando tudo vai voltar ao normal, se é que vai voltar ao normal, coisa que eu acho que não vai acontecer. Coloca essa influência, essa angústia e uma saudade, como eu disse, daquela vida normal, daquela rotina que a gente não vai voltar tão cedo para aquilo. Adiciona nessa equação pessoas influentes questionando quarentena, isolamento, afastamento social, sei lá qual é a palavra que você está usando aí. Porque existe muita gente, empresário, existe influenciador, existe jornalista, apresentador de programa, um monte de gente questionando quarentena, isolamento e tudo mais, porque a economia não pode parar, por exemplo. Joga nisso um tempero de debate público se deve flexibilizar a quarentena ou não. Um debate aberto, debate público se deve ou não. Coisa que eu acho que nem deveria existir num momento tão grave como esse. E para fechar com chave de ouro, coloca representante político falando disso. Falando da gravidade que é uma quarentena, das consequências negativas para um isolamento completo, para uma quarentena completa, o famoso lockdown, que eu não sei porque não existe um termo em português para isso, ou pelo menos eu não sei ainda. Se alguém souber, por favor, comenta aqui. Aí pronto, você tem o caos, você tem isso que nós vamos viver daqui 1 semana e meia, 2 semanas. Eu preciso que as pessoas entendam que gráfico, projeção de gráfico, não se discute. É matemática. Não existe interpretação num 1 mais 1. A gente pode interpretar o gráfico para entender a curva dele, para que a gente faça alguma coisa sobre isso, para que a gente saiba se os dados que estão inseridos naquele gráfico estão corretos. No momento que a gente sabe que os dados daquele gráfico estão corretos, que a gente entendeu uma relação de XY e acabou, nós temos a curva, nós entendemos como essa curva funciona, não existe debate mais em cima disso. A única coisa que a gente pode debater é: estamos nessa situação, o que vamos fazer com o corpo de todas essas pessoas que vão morrer? Aonde vai ficar temporariamente o corpo de toda essa gente que vai morrer? Como, por exemplo, eu vou colocar aqui um vídeo que eu encontrei de um lugar temporário que vai ficar, e eu vou colocar a arroba do jornalista que conseguiu essas imagens, porque eu acho justo dar crédito para jornalista desde sempre, mas principalmente nesse momento, que é um serviço essencial e que estão colocando a vida deles em risco também para continuar circulando e continuar trabalhando para que a gente tenha informação e tenha uma disseminação de informações, na verdade, seguras, né? Então, dá uma olhada nesse lugar que vai ser um local temporário para a pessoa morrer de Covid-19. Beleza. Daí você vê isso aí. Valeu. Falou. Assim, uma parte eu nem entendo, mas tem coisa que o pessoal ali tem que entender que é provisório, né? 100%.
Então eu quero que você entenda que, na verdade, não se discute. Então eu quero que você entenda que a gente não deveria mais discutir se é isolamento vertical ou horizontal. A gente deveria estar discutindo nesse momento se vai ser cova comum horizontal ou cova vertical, como São Paulo está fazendo. Vai ser cova vertical, um grande condomínio, apartamentos para gente morta, para gente que vai morrer. Eu acho que se a gente usar essas palavras, Gabriela Pugliese vai entender a gravidade dessa influência. Enquanto tem gente nessa situação de não saber onde enterrar, nós temos do outro lado ela dizendo: desculpa, errei. Então, eu não sei, eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários, como eu sempre termino o vídeo pedindo o comentário de vocês, eu quero saber a opinião. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrita. Obrigado para todo mundo que vem se inscrevendo e que vem comentando. Deixo sempre minhas redes sociais passando, se você quiser trocar alguma ideia por lá, @nottgabriel no Twitter e @noinstagabriel. Também deixo o Apoia-se passando aqui, apoia.c/Nada Se Cria. A partir de R$1 você pode apoiar o canal e isso me ajuda a continuar fazendo o trabalho que eu tô fazendo. E por enquanto é isso. Até o próximo vídeo.